Vamos resolver a questão 31 da Unicamp. Vem comigo depois da vinheta. Fala, sou Lucas, seu louco, o Prof. André do História em Casa nessa resolvidinha do saber, porque hoje a gente vai com a questão 31 da Unicamp de 2025, mas antes de continuar, você já sabe, dá o like, se inscreva no canal se não é inscrito, ativa o sininho e também segue a gente em todas as plataformas sociais, além de conferir as curiosidades curiosas históricas diárias, hein? Se liga que essa questão aqui, 31, trouxe, né, um questionamento sobre a Argentina e populações indígenas, construção da memória, período ditatorial aí da Argentina. Então, por mais que a gente não conhecesse a fundo aí todo esse contexto, né, a gente puxa aí algumas semelhanças com a história do Brasil. Mas vamos lá, né? Tá aqui para vocês que em 2004, Néstor Kirchner, que vai que você não sabia aí, era, né, presidente aí argentino à época, lembra depois a mulher dele também, né, acaba virando presidenta, né, a presidenta, né, Cristina Kirchner e tal, cedeu à sociedade civil a Escola de Mecânica da Marinha, olha lá, que ele está cedendo a Escola de Mecânica cadê aqui, da Marinha, ESMA, com a sigla ESMA, que era um antigo centro clandestino de detenção e tortura durante a ditadura militar, né, ou civil, militar, empresarial, como você preferir, lá na Argentina, de 1976 a 1983. O motivo para a construção de uma espécie de Museu Nacional, ó, Museu Nacional da Memória das Atrocidades Cometidas pelo regime. Então, era essa a pretensão aí dele. Entre as imagens das mães e avós da Plaza de Maio, lembra que Mães e Avós da Praça de Maio, né, é um movimento aí justamente de mães e avós, mulheres, né, de desaparecidos ou assassinados aí políticos, né, perseguidos políticos aí pela ditadura, entre organizações de luta que celebravam o reconhecimento de um trabalho sustentado por décadas, emergia ao lado do palco uma imagem disruptiva. Então, estou falando que ao lado das mães e avós da Praça de Maio, tinha lá, né, um poncho vermelho. Destacava-se um rosto indígena. Era um dos líderes do movimento indígena argentino. Olha lá. É bom lembrar aí que tanto, né, a ditadura militar argentina quanto a ditadura civil, militar, empresarial aqui do Brasil promoveu perseguições pesadíssimas, violentas, matança, inclusive, aí, de populações indígenas, hein? É bom ficar esperto também isso aí, né? Que é um outro assunto que não é tão, né, digamos, veiculado, né? Até por conta das questões aí da dificuldade dos dados sobre o assunto, né? Mas a violência contra populações indígenas originárias feitas por ditaduras civis, militares e empresariais na América é outro assunto também, né, marcante aí. Mas está lá, o líder indígena pedia a inclusão dos povos originários no futuro museu. Então ele também quer, né, a inclusão dos povos originários ou dos povos indígenas, né, nesse futuro museu aí nacional da memória das atrocidades cometidas pelo regime. Segundo ele, a questão não é, como os antropólogos fazem, simplesmente sermos incluídos. Então, ó, não é só, né, a gente ser incluído em um museu, como se estivéssemos apenas sendo adicionados. Queremos fazer parte da história nacional, certo? Está aí adaptado de Hofer, Nation e Condition Pós-Colonial, né, no livro lá, Genealogias Críticas da Colonialidade na América Latina, África, Oriente, Buenos Aires. Bom, vamos lá para as alternativas, então. Tendo em vista seus conhecimentos sobre memória política na Argentina, como falei, muito semelhante ao caso do Brasil também, e considerando as informações no texto, é correto afirmar que, vamos para a primeira alternativa aqui, os indígenas se posicionam nas disputas pela memória nacional da ditadura abertamente contra. Então, está falando que o posicionamento dos indígenas é abertamente contra o movimento das mães e avós da Plaza de Maio. Olha, que eu saiba não, né? Isso acho que não, até porque ambos movimentos estariam aí na situação de vítimas, né, dessa ditadura e, na verdade, em nenhum momento o texto coloca isso aí, tá? Até, ó, entre as imagens que estavam lá, né, entre as organizações de luta que celebravam o reconhecimento do trabalho, né, além dessas
mães e avós da Praça de Maio, também estava lá a liderança do movimento indígena, né? Então, na verdade, aí falar que eles são contra, acredito que não. Portanto, a alternativa A, por exemplo, está por enquanto aí certamente errada, hein? Vamos para a alternativa B. Está falando que os indígenas, ou o movimento aí dos indígenas e tal, ao incorporarem perspectivas marginalizadas, então perspectivas marginalizadas, como a dos povos originários, realmente elas são marginalizadas, né? Querem fazer parte da construção, então eles querem fazer parte da construção do museu para expansão da história nacional. Então, olha lá, está falando, né, que ele não quer só ser incluído no museu, né, de que ele quer fazer parte da história nacional, ele não quer só ser adicionado ali, ele quer também participar da construção desse museu, né? Então, essa alternativa B já diria o cowboy e o garoto vaca, muito interessante, hein? A letra C, as lideranças indígenas, então está falando aí das lideranças indígenas, para dar visibilidade às suas identidades étnicas, propõem que a memória da nação seja apagada, está falando para apagar a memória da nação, né, no antigo edifício da ESMA. O que o texto falou aqui, na verdade, é que eles querem fazer parte da história nacional, né? Eles não querem apagar a história nacional, eles querem fazer parte. Portanto, aí a alternativa C está certamente errada, mas se você leu o texto e interpretou certinho. Notem de novo, você não precisava conhecer a fundo a história, né, da violência e opressão da ditadura argentina. Era, né, uma base num conhecimento mais geral sobre a luta dos povos originários, né, por essa questão aí também, né, da marginalização de sua história, né, nesses países. Mas ó, a letra D. Então está errada a letra C, hein? A letra D. Nos protestos contrários à ocupação para transformação em espaço de memória do antigo edifício da ESMA, então, ó, eles estão protestando de forma contrária à ocupação do antigo edifício da ESMA? Não está colocando isso não, hein? A alternativa não apresentou isso aí, né? Então, os ativistas indígenas defendem a redução temática do museu. Então, está falando que eles foram contrários aí à ocupação e de que, na verdade, aí eles defenderam a redução temática do museu. Na verdade, o que eles estão defendendo é o aumento aí, né, também para incluir os indígenas, os povos originários no museu, não só de forma a adicionar, mas fazendo parte aí da história nacional também, né? Então, colocando aí que os indígenas protestaram contra a utilização desse prédio, né, que era um antigo centro de tortura lá clandestino e tal, como museu, não foi isso que o texto colocou ali para a gente. Portanto, a alternativa D está incorreta e a correta nessa questão é a alternativa B de Bucéfalo Calma, o cavalo de Alexandre o Grande. Então tá aí a alternativa correta, a alternativa B. Espero que você tenha acertado aí, espero que você tenha entendido todas as questões aí, a resolução então dessas questões da Unicamp, e até a próxima resolução aí de questões de vestibulares para você que está se preparando aí, ou para você que quer conhecer um pouco mais a história do Brasil, a história geral através de exercícios, hein? Até mais, falou, valeu!